Olá, pessoal. Aqui eu vou contar para vocês como fazer citações indiretas. Lembrando, antes de tudo, que a gente usa o sistema autor-data, né? Pelo menos aqui no Senac, nos trabalhos que são feitos aqui, tá? Esse sistema diz o seguinte para a gente, que quando a gente faz uma citação, nós temos que incluir, né, junto a esse trecho citado, ou logo antes ou logo depois do texto, o último sobrenome do autor, seguido do ano de publicação da obra citada. Então, lembrar sempre, olha, se tem o nome do autor, tem que ter um ano de publicação, tá? Bem, citação indireta. O que a citação indireta não é? Que muita gente faz, mas ela não é. As pessoas fazem isso equivocadamente, tá? Elas digitam com as palavras delas uma coisa que elas leem em outro lugar. Isso não é, lembrando, frisando, melhor dizendo, isso não é uma citação indireta. Isso é uma falsificação de uma citação direta. Né? O que é uma citação indireta? Citação indireta genuína. O que é isso? Ora, eu li determinada coisa, tomei contato com o conhecimento, compreendi aquilo e sou capaz de me referir àquilo. Né? Vou fazer um trabalho, vou escrever esse trabalho, ou vou fazer uma apresentação oral. Como é que a citação indireta vai aparecer aí? Quando eu conto para o meu interlocutor, quando eu conto para a pessoa que está lendo ou me assistindo, o que um outro autor que não sou eu pensa a respeito de tal coisa. Como ele argumentou tal coisa, como ele explicou tal coisa, como ele definiu tal coisa. Então, a citação indireta autêntica é aquela que eu faço tendo me apropriado de um conhecimento que veio de uma outra pessoa, que foi o autor que eu li. Essa é a citação indireta autêntica. Né? Exemplos. Então, imaginem que isso daí é um parágrafo de um trabalho maior, obviamente, para a gente fazer a diferenciação entre a citação direta e indireta, ou seja, compreender a citação indireta comparando com a direta. Tá? Eu tenho aqui grifado em verde, no meio do parágrafo, uma citação direta. Como é que eu sei? Isso aqui está aparecendo entre aspas. Não sei se vocês veem aí o cursor aqui, né? Entre aspas. Então, tem lá o nome do autor no início da oração. Vem todo o texto explicando o que é que ele pensou, como é que ele compreendeu tal coisa, como ele definiu aquela tal coisa, e aí para isso a gente usa a citação direta, colocando o trecho entre aspas, seguido o quê? Do ano de publicação e da página. Então lembra lá, sistema autor-data, eu tenho um autor, tenho o ano de publicação, como é uma citação direta, eu tenho a página do documento que está sendo citado. Né? Agora, citação indireta. É tudo que vocês veem em vermelho aqui, grifado em vermelho, e nesse roxinho, né, lilás aqui, tá? Então, veja só, o texto vem desenvolvendo um argumento, um ponto de vista, uma explicação, e faz isso tendo se apropriado de um conhecimento que foi lido em outro lugar, que vem de outro autor. É como se esse autor tivesse emprestado para mim todo um cenário, uma maneira de compreender uma determinada coisa, uma leitura de mundo, que é obviamente identitária a mim, porque eu construo com ele a minha visão de mundo em relação a uma determinada coisa, a minha explicação em relação a uma determinada coisa. Então, aqui é uma parceria entre eu, como autora do meu trabalho, e aquele autor que está aqui comigo. Como eu tenho consciência de que ele está aqui comigo e que eu sou capaz de entregar esse conhecimento, porque eu li tal coisa em tal lugar, que foi elaborado por tal pessoa, né? Eu vou, então, junto com ele, construir
este argumento, essa explicação, essa maneira de abordar ou de discorrer em relação a um determinado assunto. E faço, então, por isso, uma citação indireta, porque aqui eu estou junto com o autor, eu como autora do meu trabalho e ele, estamos aqui os dois juntos, entregando um conhecimento para o nosso leitor, sem que aqui, nesse momento, tenha sido necessário transcrever trechos daquilo que ele escreveu. Quem é que decide isso? Quando fazer uma citação direta, quando fazer uma citação indireta? Ora, eu como autora do meu trabalho. Eu é que sei quando isso é necessário e quando isso não é necessário. Né? Depende daquilo que eu quero dizer, da importância que eu vejo em, naquele momento do meu texto, haver uma citação direta, por exemplo, e não uma citação indireta. Tá? Bem. Vou só voltar aqui um pouco, mostrar aqui um negócio que eu acho que é importante. Aqui, olha, nesse trechinho grifado em vermelho e em roxinho, nós temos aqui o último sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Olha só que interessante, uma citação indireta. A norma 10.520 vai dizer o seguinte, da ABNT, vai dizer o seguinte, ora, na citação indireta, é facultativa a informação sobre a página. Bem, algumas vezes é conveniente ou é apropriado, como um serviço que eu presto para o meu leitor, eu incluir a informação sobre a página. Imaginem se vocês, lendo uma determinada coisa, ou ouvindo alguém falar uma determinada coisa, e ali é feita uma citação indireta. Bom, citação indireta, então vem lá acompanhada do último sobrenome do autor e do ano da publicação. Aí vocês falam assim, puxa, mas que interessante isso que está sendo citado aqui. Deixa eu ir lá na obra original para ver como é que isso é dito pelo próprio autor que escreveu lá originalmente esse negócio. E aí eu chego lá, eu vou ter que ler a obra inteira para eu poder achar um determinado trecho que foi utilizado como referência pela pessoa com quem eu tive contato, né? Ou pela pessoa que escreveu o texto que eu li e que então fez aquela citação indireta. Então, quando eu faço uma citação indireta, em que a base dela, né, o conhecimento que foi utilizado como uma inspiração ou como uma referência para se escrever aquilo, está localizado, por exemplo, em um capítulo ou em um trecho de uma determinada obra, é conveniente que eu informe também a página ou o conjunto de páginas. Vamos dizer que foi um capítulo que eu utilizei. Então, eu posso colocar, ficando aqui no meu exemplo, né? Cível, 1973, página 17, aí eu coloco um hífen, sei lá, 39, para indicar para o meu leitor que a referência na obra original está naquele intervalo de páginas, ou está numa página específica daquela obra que entra ali na citação. Bem, aqui eu também tenho uma citação indireta, mas olhem só aqui a diferença, né? Nesse trecho assinalado em vermelho, então, tudo que está sendo dito nesse trecho, ele é dito com base no que escreveu esse autor. Aí notem que dentro do parêntese tem vários anos aqui, são 3 anos, né? 1983, 2001, 2011. Como é que a gente interpreta isso daqui? Ora, o texto que foi construído como citação indireta, ele foi construído a partir da leitura de 3 obras diferentes de um mesmo autor. É isso que está sendo dito aqui. Tá? Então, vamos imaginar que o autor desenvolveu um conceito, mas ele fez isso não só em um lugar, não só em uma publicação, mas numa série de publicações. Né? É o que acontece
não só nesse exemplo, mas nesse que está aqui na mesma página, logo abaixo, né? Então, a gente vê aqui o nome do autor, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras. São 6 obras diferentes em que ele desenvolveu uma mesma ideia. Então, eu, como autora do meu trabalho, li essas 6 obras, consegui fazer uma síntese do pensamento dele e trouxe aqui essa síntese, né? Fazendo essa citação e dando então o caminho para o meu leitor, dizendo, olha, a base desse pensamento está nessas obras aqui. E aqui tem uma situação ainda outra diferente, que tem 2 obras com o mesmo ano, olha, 2 de 1993. Como é que eu vou diferenciar isso? Eu vou acrescentar uma letra. Vocês estão vendo aqui, letra A, letra B. Poderia ter uma outra aqui, 1993C, 1993D e assim por diante. Tá? Lá nas referências, que é aquela seção em que eu apresento a relação dos autores citados, a gente tem um vídeo aqui nessa série de vídeos sobre as referências. Vale vocês olharem isso lá. Tá? Bem, lá nas referências, essas letrinhas vão precisar aparecer. Então, vai aparecer obra por obra desse autor, e para cada ano vai ter lá, então, 1993A, depois a de baixo, 1993B, a de baixo, 1993C, e assim por diante. Aqui mais um exemplo, né? Citação indireta, esse trechinho grifado aqui em vermelho. Então, aqui nós temos o texto que está sendo citado, em que está a citação indireta, que vem imediatamente antes do aparecimento do nome dos autores. E aqui eu tenho, olha, um autor com o ano da obra dele e a página. Olha só aqui, ó, um conjunto de páginas, 214 a 220. E depois uma outra obra. Essa aqui é uma coautoria. 2 autores escreveram a mesma obra. Como eu sei disso? Entre o último sobrenome de um e o último sobrenome do outro, eu tenho um ponto e vírgula separando, e vírgula e data, né? Ano. Então, esses 2 autores escreveram juntos uma publicação que foi essa, de 2004, e a base da citação está lá na página 142. Então, vocês veem aqui que tem maneiras diferentes de se configurar essa citação indireta. Sempre lembrando que a citação indireta autêntica é aquela em que eu, como a pessoa que faz a citação, li ou ouvi uma determinada coisa, compreendi bem aquilo, me apropriei daquilo, de uma determinada maneira que eu sou capaz de contar para o meu leitor, para a pessoa para a qual é destinado o meu trabalho, que pensamento é aquele, o que foi dito, como é que foi argumentado, enfim, vou contar aquilo que eu preciso contar, obviamente trazendo a fonte, dizendo o último sobrenome do autor, o ano e, se for o caso, a página, sem a necessidade de transcrever parte da obra do autor. Então, é uma espécie de conjugação entre a minha capacidade de ser ou de fazer o meu trabalho como autora do meu trabalho e autores que estão ali comigo resolvendo o meu problema, que é elaborar aquele trabalho. Bem, aqui isso já foi repetido em outros vídeos. Sempre é bom lembrar que a gente tem um suporte para ter conhecimento sobre essas normas, saber usar essas normas, né? Além desse material que eu estou aqui oferecendo para vocês, que é o Guia de Normalização do SENAC. Então, lá no site da biblioteca do SENAC, obviamente, a gente tem o documento, que é o Guia de Normalização, e lá eles explicam, né? É explicado para a gente como fazer as citações, tanto citações diretas quanto citações indiretas e também as referências.
Eu posso também, ainda no site do Senac, acessar a biblioteca virtual e, por meio dela, acessar a base de dados da ABNT. E lá na base de dados da ABNT, eu acesso a norma para citações 10, 15 e 20, ou para as referências 60 e 23, e vejo lá como fazer as citações diretas ou indiretas. Ok? Até mais então, pessoal.